Vamos lá, minha gente. Vamos à primeira pergunta, então. Mantendo o silêncio. A primeira pergunta é, por favor, como poderemos ser atendidos no lar de Frei Luiz e passar pela reunião de cura dos médiuns presentes? Alô? Olha, o Lar de Frei Luiz tem um link na internet. Todas as reuniões você pode acessar o Lar do Frei Luiz e assistir a reunião como se lá estivesse. Certo? O meu contato está aqui com os representantes, e aí, se tiver alguma pessoa enferma que precise ser ajudada à distância, passa para mim o nome completo com o endereço que em todas as reuniões nós colocamos lá no Lar de Frei Luiz. Tá? Segunda pergunta, como o senhor vê o uso da homeopatia para o uso preventivo das doenças? Olha, uso preventivo eu não posso falar. Agora, em relação a câncer, por exemplo, no Lar de Frei Luiz, foi dada uma informação há muito tempo atrás para um colega psiquiatra cuja mãe estava com câncer no Acre. E o medicamento, que já é fabricado pela homeopatia, denomina-se Aveloz, com S de sábado no final. Aveloz. Se alguém estiver anotando, anota aí. Aveloz 3. Aveloz 3, D de dado, H. Aveloz, D de dado, H. Perdão, não é 3 não, é 6. A idade é uma droga. Aveloz 6, meia dúzia. D de dado, H. Frasco de 80 mililitros. Tomar 6 gotas e meio copo d'água 3 vezes ao dia. Frasco de 80 mililitros, tomar em meio copo d'água 3 vezes ao dia. Não é fácil encontrar. Tem 2 farmácias no Rio de Janeiro que fornecem. Essa informação foi dada a um colega médico no Lar de Frei Luiz há muito tempo atrás. E pode ser utilizada como um fortalecedor dos medicamentos utilizados em pacientes com câncer. Outra pergunta, qual a sua opinião a respeito da autohemoterapia? Hemoterapia. Eu passei por uma única experiência dessa. Recolhimento do sangue e readministração do próprio paciente pelo seu sangue. Então, não tenho assim experiências profundas para opinar sobre esse procedimento. Mas o colega que realizava esse procedimento era muito estudioso, e é muito estudioso, e muito respeitado como, principalmente, pediatra e homeopata. Há pouca experiência que eu tenho, mas esse colega ele utiliza esse tipo de procedimento. Dr. Paulo, existem estudos que falam sobre o aumento de casos de câncer após a vacinação da Covid? Eu sigo a ciência. Eu me vacinei contra a Covid. Minha família toda se vacinou contra a Covid. Eu contraí a Covid. Vários membros da minha família também. Então, eu sigo a ciência. Em relação ao desenvolvimento de câncer em decorrência da vacina contra o Covid, eu prefiro não opinar, porque a ciência não está demonstrando que isso aconteceu. Então, a gente tem informações assim esporádicas pela internet, mas eu não tenho assim total certeza de que isso aconteceu. Então, não vou opinar. Estou muito assim sincero sobre o que eu posso e o que eu não posso fazer. O senhor tem conhecimento de outros grupos de materialização ou efeitos físicos dentro e fora do país, semelhante ao Lar de Frei Luiz, quanto à seriedade e comprometimento? Olha, vou repetir, hein? O que aconteceu no Lar de Frei Luiz não aconteceu em nenhum momento da história da humanidade,
em algum ponto do planeta Terra. Há 60 anos com materializações, principalmente de médicos. Ó, que livro você tem na sua mão? Deixa eu ver o último livro aí. O último, deixa eu ver o outro. Está vendo essa imagem aqui? Está vendo essa imagem? É a capa do livro Espíritos Decaídos Materializados. Esse desenho é um desenho feito por um artista francês, certo? No final do século XIX, Gustave Doré. Ele fez aproximadamente 130, 140 desenhos sobre a Divina Comédia de Dante Alighieri. A Divina Comédia foi escrita no século XIII. Por Dante Alighieri. Os desenhos do Gustave Doré foram feitos no século XIX. Essa imagem foi criada numa família extremamente pobre em comunidade, certo? Filho único. E o meu pai tinha o cuidado de toda semana comprar uma revista chamada Trópicos. Essa revista custaria hoje R$1, R$2, R$3. E nessa revista vinha História, Ciência e Arte. E veio um artigo sobre a Divina Comédia, com alguns desenhos do Gustave Doré. Foi esse desenho. Então eu vi esse desenho com 9 anos de idade. Passam-se mais de 50 anos, você escreve um livro e o desenho que nunca saiu da mente da criança é a capa do livro. Dante Alighieri, ao lado de Virgílio, cursando por regiões densas, né, sombrias, e se deparam com um espírito em forma de tronco de árvore. Isso nunca mais está na minha cabeça. Eu contei essa história sobre esse livro num centro em Teresópolis. Quando eu terminei de falar, a presidente do grupo me procurou, bem educadamente, e disse o seguinte: Dr. Paulo César, quando o senhor estava falando sobre esse livro, uma médium vidente nossa teve uma vidência com o senhor. O senhor gostaria de conversar com ela, para lhe contar o que ela viu? Claro. Aí veio uma senhora, muito educada, e fez a seguinte indagação: Dr. Paulo César, você quer saber por que essa imagem nunca saiu da sua mente desde que o senhor tinha 9 anos de idade? Quero. Porque esse espírito em forma de tronco de árvore era o senhor. O lar de Frei Luís é oriundo da Inquisição. Eu utilizo ferro e aço como cirurgião para aliviar e curar. Quando era da Inquisição, usava para torturar e para matar. Muitos dos pacientes colocados sob meus cuidados foi alguém que eu torturei e até matei em vidas passadas. Imagine se eu coloco isso diante de alunos de medicina, hein? Tá certo? E só um cirurgião sabe o que passa um cirurgião. Quando corre tudo bem, tudo bem. Quando não corre, eu sei o que passo. E os cirurgiões também. Você não dorme, você desmaia de cansaço. Eu tenho milhares de pacientes operados. Todos os que correram bem, eu não lembro de nenhum. Os que não correram bem, eu não esqueço de nenhum. Lembro da fisionomia, lembro da família, lembro do nome, lembro do que aconteceu. Essa é a tortura do cirurgião. Certo? Bom, então, esse livro aqui, o que eu coloco nesse livro? Amigos, irmãos, entes queridos, no final da década de 70, início da década de 80, Frei Luís chamou o presidente Luiz da Rocha Lima, o maior homem que eu conheci na atual encarnação, profundo estudioso da ciência da mediunidade, e disse para ele o seguinte: olha, organize um grupo com 10 membros do grupo. 10. Com um médium de efeitos físicos e um fotógrafo profissional. Nós vamos tentar a materialização de espíritos decaídos, deformados, vítimas de zoantropia, ou seja, com a sua fisionomia animalesca, com um fotógrafo profissional para fotografá-los.
conseguiu-se 7 fotografias deles. Eu estava chegando no grupo e participei das 2 últimas. Escrevi esse livro, mas não tive coragem de colocar as imagens nesse livro. Se eu tivesse aquelas imagens, eu não ia querer que a minha fotografia saísse em livro, em revista, em livro, em internet, em televisão. Segundo, esses espíritos foram conquistados pelo amor de Frei Luís e estão em recuperação. Se tornarão arcanjos de luz. Terceiro, eu não me lembro o que fiz em vidas passadas, eu posso ter sido pior do que eles. Vocês não imaginam o que eu passei durante o trabalho nesse livro. Demorei 18 anos trabalhando sobre esse livro, pesquisando, estudando história, disso e de aquilo. E Frei Luís nunca deixou que ele fosse editado. Depois eu entendi por quê. A face oculta da medicina tinha que vir primeiro para preparar o terreno, que é um livro altamente contundente, altamente contundente. Dentre as imagens que estão comigo até hoje, as fotografias que estão comigo até hoje, a que mais me impressionou foi um carrasco da Idade Média. Nós ficávamos 10 pessoas perante a cabine, com um médium em transe dentro da cabine. E com um fotógrafo com a sua máquina, naquele tempo com flash, montada num tripé, apontando para as cortinas da cabine. Aguardávamos um sinal da cabine, um estalar de dedos. Quando o estalar de dedos era ouvido, o fotógrafo disparava a máquina e só íamos ver o resultado no dia seguinte. Os resultados foram, para mim, de estarrecer. Comprovação científica e material de que tudo que está colocado nos livros captados por médiuns respeitados é verdade. Com relação, nós éramos comandados por um almirante da Marinha, com uma disciplina militar. Ele revistava a cabine, ele revistava o médium, ele revistava os participantes. Como é então que aparece aquele ser com uma vestimenta pesada da Idade Média, um tecido parecendo um tecido escocês quadriculado, com cordões brancos em sua cintura e um capuz enorme, com a ponta indo quase até o teto da sala, e com 2 rombos à altura dos olhos, e nitidamente se percebendo o terror da entidade a ser fotografada. Depois dessa reunião, um dos assistentes de Frei Luís, o Padre Isabel, o Lar de Frei Luís é o maior centro espírita do Rio de Janeiro, hein? E o maior centro espírita do Rio de Janeiro comandado por uma entidade católica. Ainda assessorado por outras entidades católicas. Depois dessa reunião, Padre Isabel, um dos assistentes de Frei Luís, chamou o Luís da Rocha Lima e disse o seguinte para ele: olha, desde que esse carrasco desencarnou, ele não consegue remover a roupa de carrasco que está soldada no seu perispírito como forma pensamento. Estando assim, nós não conseguimos aliviá-lo por uma reencarnação, em que o sofredor, pelo menos, esquece durante alguns anos do que fez e se libera um pouco do remorso. Se ele foi um carrasco da Idade Média, está padecendo assim há séculos. Quantas cabeças dele decepou? Agora raciocine comigo, para que vocês vejam a importância de estarmos aqui reunidos. Raciocine comigo, nós somos irmãos, somos familiares, somos entes queridos. No Rio de Janeiro, um secretário de saúde simplesmente desviou os recursos da saúde para si. Na hora que ele faz isso, quantas cabeças dele está decepando? E se eles soubessem o que os aguarda, estariam fazendo o que estão fazendo? Eu encheria a minha roupa com bombas e explodiria um prédio, um avião? Quantos séculos, ou talvez milênios, serão necessários para a pacificação desses espíritos? Então, eu não consigo ver outra solução que não seja a comprovação científica de que o que as religiões pregam é verdade. Então, se aquilo foi colocado na minha frente, por que eu não vou seguir? Eu não vou continuar pesquisando, escrevendo, divulgando essas verdades? Por que é que os primeiros cristãos, por que os primeiros cristãos se entregavam às feras? Por que eles se entregavam a cruzes? Por que eles não rejeitavam o cristianismo? Simplesmente pela palavra dos pregadores?
Claro que não. Os efeitos físicos que eu relato nas minhas palestras, o que eu mostrei para vocês é um grão de areia em uma praia. Se eu estivesse aqui, se eu for convidado e voltar aqui falar a seguinte apresentação, fenômenos de teletransporte e materializações, vocês vão ver as imagens que eu vou colocar. Uma quantidade enorme de espíritos materializados e fotografados. Até crianças se materializavam, animais. Então não existe morte. Acabou. Então, na hora que isso for contundente e comprovado cientificamente, acabou. A humanidade está salva. Eu posso ser palestino hoje e posso ser judeu amanhã. Eu posso ser judeu hoje e palestino amanhã. Eu posso ser negro, pode ser branco, pode ser amarelo, posso ser mestiço. Eu posso vir em qualquer família, em qualquer sistema de governo. Eu posso vir em qualquer corrente religiosa. Então, por que eu vou me indispor com o semelhante se amanhã eu posso estar simplesmente no lugar em que ele está? Então, essas confirmações, eu não tenho saída. Eu tenho que continuar fazendo o que eu estou fazendo. Se eu não fizer, alguém vai vir no meu lugar e vai fazer. Aí eu passo para o outro lado, vou entrar no final da fila. Quantos séculos eu vou esperar para ter outra oportunidade? Quantos séculos eu vou esperar para ter outra oportunidade? Claro que eu fui avisado, quando eu fiquei 18 anos trabalhando. Aí o Frederico chegou perto de mim e falou assim, olha, está autorizada a edição desse livro. O Rocha Lima, que deixou todo o arquivo pronto, colocaria o livro com o seguinte título, Monstros da Espiritualidade. Aí o Frederico falou assim para mim, olha, Frei Luiz autorizou a edição do livro, mas pediu para você trocar o nome. Aí eu botei, em vez de Monstros da Espiritualidade, Espíritos Decaídos Materializados. E aí o Frederico falou o seguinte, olha, se prepare, porque você vai ser muito atacado. E fui. Não vou entrar em detalhes, não. Agora, para vocês entenderem o que eu estou querendo dizer, vocês já imaginaram vocês estarem no volante de um automóvel e ocorrer um ruído no teto do automóvel, como se alguém tivesse jogado um paralelepípedo em cima do seu carro? 3 vezes isso aconteceram. Eu parava o carro, olhava, não tinha marca nenhuma. E me lembrei do que o Frederico tinha dito. Você vai ser muito atacado. Agora, por quê? Porque essas inteligências que permeiam o nosso planeta, nos planos astrais e mesmo encarnados, não têm a mínima intenção de que essas verdades cheguem à humanidade. Eles nos consideram sua propriedade. Eles consideram o planeta Terra a propriedade deles. Então vejam a importância do que nós estamos fazendo. Importância de encontros iguais a hoje, iguais aos de hoje. Quanto tempo eu demorei para chegar do Rio até aqui? Eu saí de lá 10 horas, cheguei às 16 horas, 6 horas de viagem. Não tem nenhum problema. É importante que eu esteja aqui. É importante que nós estejamos reunidos aqui. E essas divulgações dessas verdades permeiam o planeta todo e vão permear. Agora, o que acontecerá quando essas verdades chegarem, por exemplo, aos países islâmicos, onde elas são consideradas seres inferiores? O que acontecerá com esses pioneiros? Serão degolados, serão queimados, serão torturados, serão assassinados. Mas isso já aconteceu com os primeiros cristãos. Foram degolados, foram crucificados, foram esquartejados, e o cristianismo está aí. Então, o fato de eles se entregarem às feras como se entregaram, não foi só pela palavra dos pregadores, não. Os efeitos físicos que eu cansei de ver ao longo de 40 anos, eles também viram. Aí adquirem uma coragem, uma fé raciocinada para se entregarem. Bom, se Jesus apareceu a mim ressuscitado, entre aspas, porque eu não acredito na ressurreição, ou seja, ele apareceu materializado, não é? Durante 40 dias, não existe morte. Não adianta eles quererem me matar. Eu não vou morrer. Para que a pena de morte, se não existe morte? Então, isso tem que permear o planeta todo, e vai permear. O cristianismo é a corrente religiosa mais numerosa do planeta, certo? E o cristianismo tem 2.000 anos. Como estará o espiritismo daqui a 2.000 anos? E o espiritismo só tem 167 anos, principalmente com as confirmações científicas. Acabou. Grandes nomes participaram de tais fenômenos, inclusive prêmios Nobel. O termo ectoplasma foi dado por um prêmio Nobel de Medicina, Charles Richer, prêmio Nobel de Medicina de 1913, por ter descoberto a resposta anafilática humana. César Lombroso, pai da medicina forense, a mãe dele se materializou em uma das sessões que ele participou.
Então, por que eu não vou seguir em frente, se grandes nomes da ciência comprovaram que tudo isso acontece? O problema é que não pode ser ainda repetido em laboratório. Nós não sabemos como acontece, mas estamos ainda no empirismo. Sabemos que acontece pela observação. Não foi o que aconteceu com Charles Darwin? Como é que ele chegou à conclusão de que os espíritos, de que os animais evoluem, as espécies evoluem? Pela observação. Como é que Mendel chegou à base da genética? Observando ervilhas. Nem microscópio eles tinham. Então, nós estamos na fase do empirismo. Tal fenomenologia relacionada com a energia ectoplasmática presente em todo ser vivo é real. Não sabemos ainda como acontece. Nem podemos repeti-la em ambiente laboratorial. Mas que ela acontece, acontece. O fato de serem tão raros, como está sendo colocado na questão, é pela psicosfera do nosso planeta. Existem duas atmosferas, uma física, o luz solar, ventos, marés, tudo que nós sabemos. Mas existe uma segunda atmosfera, a psíquica, que é a soma das energias mentais dos espíritos encarnados e desencarnados, que se interpenetram uma pelas outras. Qual deve ser a atmosfera psíquica de um planeta onde dois dos maiores comércios são de armas e de drogas? Qual deve ser a atmosfera psíquica de um planeta onde são praticados por ano, mais de 100 milhões de abortos criminosos? Então, estamos colocando tijolos em telhado de zinco. Vão desabar. Desabar como? Sob a forma de pandemias, de maremotos, de terremotos, de guerras. Então, nós que sabemos disso, estamos sendo observados por conhecidos, por entes queridos. Então, o nosso comportamento é fundamental diante deles. E despertem a curiosidade deles, saber por que nós temos um comportamento com mais paciência, inclusive diante das agressões. Então, eu acho que estamos no caminho. Vamos continuar nesse caminho. Somos pedra de um quebra-cabeça que está sendo montado para salvar a humanidade. Próxima pergunta. Portadores de deficiência física, quando desencarnam, se libertam das impressões da deficiência ou passam por tratamento espiritual para se libertarem dessas impressões? Espera aí, vamos repetir a pergunta. Portadores de deficiências físicas, quando desencarnam, se libertam das impressões da deficiência ou passam por tratamento espiritual para se libertarem dessas impressões? Todos passaremos por algum tratamento espiritual quando desencarnarmos. Todos. Existem hospitais do plano espiritual nos aguardando. Agora, por que estão passando pelas deformações físicas? Por que minha neta está passando pelo que está passando? Eu procurei saber disso. Tá? Vamos ficar entre nós, tá bem? Eu procurei saber disso. Um grupo muito sério no Rio de Janeiro, comandado por um médico, um cardiologista que faz apresentações pelo mundo inteiro, inclusive na ONU. A principal médium do grupo é a esposa. Ele é cardiologista e ela é anestesista. Sérgio Thyssen, você sabe que, pelo que eu estou passando, pelo que a minha família está passando, mais de 3 mil crianças pelo que está passando. Tem alguma informação que vocês possam captar aí e que possam nos dar alguma informação do que aconteceu em vidas passadas para que essas deformações físicas estejam acontecendo agora? Passa-se alguns dias, ele liga para mim. Olha, eu vou falar para você que você está na estrada, mas não precisa comentar com ninguém da sua família. Certo? Certo. Experiências com crianças em campos de concentração nazista. Abortos criminosos. Então vejam que não tem saída. Você planta, vai colher. Não tem saída, cara. Enquanto isso não ficar impactado na mente dos humanos, dos encarnados, nós continuaremos vivendo essas atrocidades que nós estamos vendo acontecer. Então, mantenhamos a nossa calma, a nossa concentração, a nossa credibilidade nas informações trazidas pelo Consolador Prometido, e nós estamos no rumo certo. Agora, claro que isso não vai mudar de um dia para o outro, mas nós já estamos colaborando como os trabalhadores da última hora na modificação e na salvação da humanidade.
Qual sua mensagem ou conselho aos que trabalham na aplicação do passe aos enfermos, do ponto de vista médico espírita? A aplicação dos passes envolve energia, principalmente as energias ectoplasmáticas, E essas energias são utilizadas pelos médicos que nos acompanham naquele momento do passe. Então, nós somos instrumentos, nós somos ferramentas que estamos sendo utilizadas. Agora, para sermos utilizados como ferramentas, nós temos que ter um comportamento adequado. Energia é mediunidade. Mediunidade é energia. E essa energia tem que ser utilizada em benefício do próximo. Vejam a importância da mediunidade. Uma das captações de mensagem de Divaldo Pereira Franco vem nos informando que 4 grandes vertentes de espíritos altamente evoluídos estão se aproximando de nós, encarnados. Primeira vertente, espíritos altamente evoluídos no ramo da engenharia, que trarão soluções para a humanidade como um todo e não somente para o pugilo dos mais poderosos e ricos. Segunda vertente, espíritos altamente evoluídos no ramo das artes. Veja que nós estamos vendo crianças com 3, com 4 anos executando sinfonias no piano. O pé da criança nem alcança o pedal. Aprenderam aonde? Na barriga da mãe? Terceira vertente, espíritos altamente evoluídos no ramo da justiça. Vejam como nós estamos precisando de que isso aconteça no nosso país. Quarto, que eu considero a mais importante de todas, vertente de espíritos altamente evoluídos no ramo da mediunidade. Pesquisas feitas de forma científica chegaram à conclusão de que somos médiuns ostensivos em 7% dos humanos. E quando formos 20%, 30%, 40%, os cientistas vão ter que se voltar para o assunto, porque terão médiuns em suas residências, em suas casas. Seus filhos terão médiuns. Então, quem é médium não é um enfermo, não é um doente. É um processo programado. Existe alguma diferença genética entre o médium e o não médium. Na realidade, todos somos médiuns. Em algum momento a gente sente alguma influência. Agora, os médiuns ostensivos, alguma diferença tem que ter nessa formação genética. Por que meu pai via e eu não via? Por que meu pai ouvia e eu não ouvia? Por que meu pai tinha captações de mensagens mediúnicas e eu não? Então, alguma diferença, mesmo de pai para filho, tem que existir. O que acontece com esses médiuns de efeitos físicos que doam o ectoplasma? Qual é a diferença entre eles e nós? Existe um componente extrafísico chamado tela búdica. A tela búdica é que impede que nós sintamos o toque dos espíritos que aqui estão. Nesses indivíduos, a tela búdica é mais delgada e fenestrada. Por isso, o ectoplasma dele se extravasa com mais facilidade. Mas isso tem um terrível de um problema, porque médiuns de efeitos físicos raríssimos geralmente apresentam grandes dívidas do passado e essa mediunidade lhes é concedida para que mais rapidamente possam recuperar as dívidas. Do nada, esses espíritos encarnados como médiuns de efeitos físicos são acompanhados por legiões de espíritos vingadores. Do nada, sentem bofetadas, puxões de orelhas, puxões de cabelo, socos, pontapés. Vejam a sina desses homens e dessas mulheres. O médium Gilberto Arruda, através de quem Frederico se materializava, no dia 19 de junho de 2015, teve a sua casa dentro do lar de Frei Luís invadida, foi torturado e assassinado. Um desses médiuns lá no Nordeste foi assassinado pelo caseiro e o caseiro depois nem se lembrava do que tinha feito. Vejam a sina desses homens e dessas mulheres. E tão importante na nossa compreensão, no alcance da nossa fé raciocinada. Então, mediunidade é uma preciosidade. Nós somos médiuns porque estamos resgatando mais rapidamente as tremendas dívidas deixadas em vidas passadas. Próxima pergunta. Meu sogro teve câncer retal, meu marido leucemia mieloide aguda e os 2 faleceram. Minhas filhas e meus netos também poderão desenvolver câncer?
É possível. O 10% do câncer é hereditário. 90% é dito esporádico. Geralmente, quando o câncer é hereditário, aquele gene que eu falei, que é repressor, aí se eu entrar profundamente na ciência, fica difícil para todo mundo entender. Gene tem 2 componentes, nós chamamos de alelos. Os genes repressores, os 2 alelos têm que estar mutados, senão o câncer não vai se manifestar. Se um dos alelos já foi herdado do pai ou da mãe, ou com algum antepassado, metade do caminho da direção da doença já nasce com o indivíduo. Inclusive, nós hoje já temos uma especialidade muito importante, a oncogenética. Especialistas que recolhem, através de exame de sangue e do exame das células mucosas bucais, por exemplo, um escrutínio cuidadoso do ADN, da genética do indivíduo. E ele vê, de acordo com as mutações que possam ser detectadas em alguns genes, a propensão ou não ao desenvolvimento da doença. Haverá no futuro algum equipamento, medical device, onde será possível ver antecipadamente uma doença? Não entendi. Haverá no futuro algum equipamento, medical device, onde será possível ver antecipadamente uma doença? Sim, sabe qual? A mediunidade. Vocês estão acreditando em tudo que eu estou falando? Então, será que vocês vão acreditar no que eu vou falar agora? Se coloca na minha situação, tá certo? Olha só, eu estou numa sessão de materializações. Aí um médico chamado Frederic von Stein se materializa, sai da cabine, o médico fica lá desmaiado. 80 pessoas sentadas no auditório, em oração, vendo tudo o que está acontecendo, inclusive a entidade materializada. Aí se aproxima de mim e fala o seguinte: 5 leitos. Nós levávamos 35, 40 pacientes a cada reunião, e eram colocados em grupo de 5. Num desses leitos eu fiquei sentado na cabeceira durante 40 anos. Chega a gente a esse leito, começa a tratar do paciente e me chama. Paulo César, fique ao meu lado. Eu me levanto e fico ao lado. Eu estava ao lado de um fantasma, a quem não faltavam nem os lençóis, porque quando a entidade sai da cabine, muito frequentemente vem encoberta por mantos alvinitentes e luminescentes, e que me levou a acreditar que as antigas histórias de fantasmas cobertos por lençóis têm origem nos fenômenos de materialização de espíritos. Então eu estou do lado de um fantasma. E ele está cuidando do paciente, inclusive com extração de peça cirúrgica, hein? Lembra que eu sou cirurgião há 50 anos. Eu não posso estar tendo uma alucinação durante 40 anos. Frederic, como é que você vê o interior dos corpos do paciente? Resposta: eu vejo o interior dos corpos como se pele eles não possuíssem. Então você tem visão por transparência? Tenho. Com a maior naturalidade. Frederic, como é que você distingue uma célula normal de uma célula cancerosa? Eu distingo pela coloração e pelas vibrações. Mas você está vendo a célula vibrar? Estou. Então você tem visão microscópica? Tenho. Frederic, você é capaz de ver organelas intracelulares? Entendam organelas intracelulares como ribossoma, mitocôndria, aparelho de Golgi, uma série de estruturas dentro da célula. Sim, eu consigo ver as organelas intracelulares. Para que nós possamos ver organelas intracelulares, nós precisamos de microscópios eletrônicos com um aumento da imagem em até 500, 1000 vezes. Ele disse que com a visão natural dele, ele consegue ver organela intracelular. Aí você começa a perder o controle pela curiosidade científica, a ponto de ser divertido, hein? A ponto de ser divertido pelas entidades. Frederic, você consegue ver átomos e partículas subatômicas? Eu ainda não, mas espíritos mais evoluídos que eu, sim. Cara, para os nossos físicos verem átomos e partículas subatômicas, precisam de microscópios quânticos, ditos de tunelamento, que formam túneis de elétrons com capacidade de aumento da imagem em até 100 milhões de vezes. E se eu tivesse esses dotes mediúnicos? Olha a pergunta que estão me fazendo. É algum equipamento eletrônico? Cara, tu não vai precisar de equipamento eletrônico.
Tu vai pelos teus dotes mediúnicos, você vai fazer tudo que for possível para diagnosticar o câncer nos seus estados iniciais, nas alterações genéticas de um cromossoma, de um gene. Agora, não chegou o momento. O que vocês acham que aconteceria comigo, como cirurgião, tendo uma visão ultramicroscópica, entrando dentro de uma sala de cirurgia e vendo micro-organismos na parede da sala, na roupa dos meus assistentes, na superfície do corpo que eu vou operar? Por mais esterilizado que seja uma sala de cirurgia, sempre haverão micro-organismos. Se os médicos tivessem visão por transparência microscópica, todas as empresas que fabricam os instrumentos que nós utilizamos para diagnóstico e tratamento dos nossos doentes fechariam as portas. Nós causaríamos uma multidão de desempregados. Não chegou o momento. Eles estão nos mostrando relâmpagos, clarões do que será a medicina mediúnica do futuro. Título dos nossos livros. Estão percebendo a importância? Já falei isso aqui 4 a 5 vezes. A importância de encontros iguais a esse? Um dia desse me perguntaram, Paulo César, sim, quantos médicos tem na Terra? Milhares, talvez milhões. Quantos médicos já passaram pela Terra? Milhões. Quantos médicos viram o que você viu? Alguns. Agora, isso vai se tornar comum. É só questão de tempo. Eu não tenho mais preocupação com isso. Nada existe oculto que não seja um dia revelado. Agora são 2 perguntas, parece que correlacionadas. Acredita na presença de radicais livres OH negativo na gênese do câncer? E a segunda? Peraí. Acreditas na existência de radicais livres como causa do câncer? Depois a gente faz a segunda. Claro, isso já está provado pela ciência. E sabe onde é que esses radicais livres de oxigênio estão? Na carne vermelha. São partículas com uma vida ultraveloz, talvez de centésimo de segundo, talvez de centésimo de segundo, talvez, mas suficiente para lesar o ADN de alguma célula. O princípio vital que está dando vida aos nossos corpos já passou pelo estado animal, já passou pelo estágio animal. Os animais são nossos seres, são nossos irmãos menores. Por que o André Luiz coloca num dos livros dele a seguinte frase? Dia virá em que o estábulo será tão sagrado quanto o lar. André Luiz colocou isso num dos livros dele. Onde é que Jesus nasceu? Numa estrebaria, junto de vaca, de boi. Agora, isso é uma decisão pessoal. A minha já tomei. A única carne que eu ainda consigo ingerir é a carne de peixe e a carne de camarão. Mais nada. Na próxima, nem isso. Doutor Paulo César, o senhor diz que nas sessões de teletransporte e materialização de espíritos, nas 72 horas que antecedem, é proibido comer carne de mamíferos e aves. Sim? Porque o animal fica com a carne impregnada de fluidos barônicos. Se você ingere, contamina o teu ectoplasma. Entra numa reunião que é para atendimento de pacientes graves e você vai impedir, pela contaminação do teu ectoplasma, que o paciente seja atendido? Você está promovendo um crime que o Rocha Lima chamava de crime de lesa espírito. Crime de lesa espírito. E aí vai mais longe. Mas por que ele é permitido a carne de peixe? Não existe milagre, nem existe sobrenatural. O cardume tem um perispírito coletivo. Quando você tira uma unidade desse conjunto, o sofrimento é muito menor do que acontece com o boi, com a vaca, com a galinha. Segundo, a carne do peixe é impregnada de compostos fosforados. Os primeiros fenômenos que nós vemos nas reuniões de materializações para atendimento de enfermos são clarões, relâmpagos, violentíssimos, que funcionam esterilizando a atmosfera da sala, eliminando assim micro-organismos e impedindo a infecção das cirurgias hiperfísicas. Ou seja, aquelas cirurgias que ultrapassam o limite do corpo físico e alcançam o perispírito. Com extração de peças cirúrgicas, com sangramento abundante. E eles vão mais longe, hein? Vão mais longe. Paulo César, os nossos técnicos, além da utilização das radiações ultravioletas para a esterilização da atmosfera da sala, também manipulam o oxigênio, transformando-o em ozônio. O oxigênio que nós estamos respirando é composto por 2 átomos. O ozônio por 3. 98% dos micro-organismos que a ciência conhece são sensíveis ao ozônio. Então não existe milagre, não existe sobrenatural.
Eu estou falando de sobrenaturalidade aqui? Eu estou falando de milagre? Ou eu estou falando de ciência? Estão percebendo? Agora, vamos em frente. Como é que nós vamos entender tamanha complexidade científica? Tiro de letra. Sabe por quê? Primeiro, sou imortal. Segundo, as comunicações que eles me dão. Ô Paulo César, fica tranquilo. A gente sabe que você está tendo, sofre uma tortura assim, psicológica em tentar entender o que nós fazemos. Fica tranquilo, cara. Quando tu passar por lá de cá, em 1 hora, você vai aprender o que na Terra tu ficava anos estudando. Isso está no livro A Gênese, de Allan Kardec. O que é outra informação, Paulo César? Olha, tu acha que esqueceu tudo que você aprendeu na medicina? Quando tu passar para cá, tudo que você aprendeu e acha que esqueceu, vai voltar para a tua memória. Porque está arquivado no cérebro quântico, extrafísico. Que é outra informação preciosa, Paulo César. Ó, tudo que você aprendeu nas múltiplas encarnações que você estudou e que é importante para a evolução do seu espírito, também vai voltar para a tua memória. É mole ou que é mais? Já pensaram na alegria de um médico vendo isso acontecer? Às vezes eu fico assim, ansioso pela desencarnação. E a outra pergunta, tem informação sobre hidrogênio H positivo no tratamento de doenças inflamatórias? Hidrogênio H positivo em doenças inflamatórias. Não. O que eu tenho visto é o controle de processos infecciosos com ozônio líquido. Ozônio líquido. Outra coisa que eu também tenho feito é pacientes que apresentam processos inflamatórios e até necrose tecidual em câmeras hiperbáricas, em que há uma grande concentração de oxigênio. Isso nós estamos utilizando para remoção de áreas inflamatórias e necróticas das feridas. Bota o microfone. A apresentação de um tumor, que seria uma forma de punir o enfermo de acordo com sua atitude em vidas passadas. Uma vez que conseguiu levar o paciente a óbito, pagaria os pecados do acometido? Poderia tal situação também estar presente em uma outra encarnação? Dependendo da bagagem kármica de cada um, sim. Pode ser que uma encarnação seja insuficiente para nós eliminarmos todas as impurezas que colocamos em vidas passadas. Se vocês estão olhando para mim, achando que eu sou algum santo, vocês estão lascados. Ninguém me conhece melhor do que eu, nem ninguém conhece vocês melhores do que vocês. Quando eu olho para dentro de mim, eu tenho vontade de sair correndo. Só que não dá para sair correndo. Numa das nossas reuniões do lado de Frei Luís, o meu pai, principal médium vidente durante 50 anos, viu 4 telas. Ele via as telas de comunicação entre os 2 planos, atravessava a tela, como fossem janelas, e via o plano espiritual em 360 graus. Estávamos reunidos numa reunião no Lar de Frei Luís, uma reunião seleta, com a presença só de membros do Lar de Frei Luís. E o meu pai viu 4 telas. Na primeira tela ele nos viu com as mesmas fisionomias, com roupas diferentes, como judeus, trucidando filisteus na faixa de Gaza. Os filisteus foram que deram origem aos palestinos. A tela se desfez e surgiu uma segunda, e ele nos viu com as mesmas fisionomias, com roupas diferentes, vaiando Jesus quando ele atravessava com a cruz nas costas. A segunda tela se desfez e surgiu uma terceira. Ele nos viu com as mesmas fisionomias, com roupas diferentes, participando do processo da Inquisição. Essa terceira tela se desfez e surgiu uma quarta. Ele nos viu com as mesmas fisionomias, todos reunidos no Lar de Frei Luís. Os filisteus habitaram a faixa de Gaza há 5.000 anos atrás. E se a evidência do meu pai tivesse ido a eras mais distantes? Percebam há quantos milênios eu faço besteira.
É a primeira vez que eu estou levantando a fronte. Claro que eu sei o que eu faço de errado. Claro que eu conheço as minhas imperfeições. Mas pelo menos agora eu estou vendo uma luz no final do túnel. Eu não sei quanto tempo vai durar para mim conseguir atravessar esse túnel. Mas eu estou no caminho. Todos nós estamos no caminho. Senão não estaremos aqui hoje. Estão percebendo? Ó, você aí que está com meus livros todos aí. Pega um livro aí chamado Reflexões Espiritualistas e Científicas de um Médico. Alguém tem aí Reflexões Espiritualistas e Científicas de um Médico? Isso. Ó, se vocês pegarem esse livro, vocês vão ver um capítulo intitulado O Galinha Tonta. Tá bem? Bom, um jovem, talvez ainda criança, com 9, 10 anos de idade, começou a falar coisas que ninguém entendia. Ninguém entendia. Como ele falava coisas que ninguém entendia, o que os seus colegas de turma fizeram? Botaram o apelido dele de O Galinha Tonta. Aí a família, preocupada com a criança, levou a criança na igreja. Quem que atendeu a criança e a família? Um padre alemão. E aí começou a conversar com a criança e falou assim, escuta aqui, essa criança está falando alemão. Quem que ensinou essa língua a ele? Ué, ninguém, nós somos de uma família muito pobre. Mas não é possível, ele está falando alemão. Bom, além do alemão, a criança já caminhando para a adolescência, começou a falar inglês e japonês, fluentemente. Bom, isso despertou, caiu na imprensa, a curiosidade de repórteres de São Paulo, que foram até lá. E levaram com eles 2 professores de japonês e uma professora de alemão alemã. Bom, eles entrevistaram o rapaz e o rapaz falava inglês com eles, naturalmente, fluentemente. E aí, os japoneses conversam com ele. Ele fala em japonês. E aí eles que perguntam aos professores de japonês, o que vocês acharam? Olha, um aluno nosso, para falar o japonês como ele está falando, estaria estudando conosco há 3 anos e meio. Caramba! Vamos ver o que diz a professora de alemão. Conversa com ele. Conversou. E aí, o que a senhora achou? Ó, esse garoto fala melhor alemão do que eu falo português. Bom, vamos sentar com esse garoto para tentar entender o que está acontecendo. Escuta aqui, cara. Quem é que ensinou você a falar esses 3 idiomas? Bom, eu venho de uma família muito pobre. Nem comida tinha. E a empregada da vizinha me dava um prato de comida na hora do almoço. E aí a vizinha chegou e me viu comendo no prato dela no portão. Deu um pontapé no prato de comida e me botou para correr. Eu saí correndo para dentro de casa, me tranquei do meu quarto e adormeci. Desde esse dia, todas as vezes que eu adormeço, 3 meninos vêm falar comigo. Um japonês, um alemão e um inglês. Eles é que me ensinaram a falar os idiomas deles. Quer dizer, vai para a neurociência. A neurociência diz que quando você está dormindo, a atividade do neurônio entra num processo basal de recuperação da energia que nós gastamos quando estamos acordados. E a neurociência está dizendo que, quando estamos nesse estágio de atividade basal dos nossos neurônios, é impossível se aprender alguma coisa. Se não foi o cérebro físico dele que aprendeu, o que aprendeu? Um cérebro quântico, extrafísico, espiritual, energético. Nós sabemos dessa resposta. Bom, então é possível aprender-se dormindo? É. Então eu acho que os fundamentalistas têm que tomar alguma providência, porque eles impedem as meninas islâmicas de estudarem. Eu acho que eles, além de impedir as meninas islâmicas de estudarem, têm que impedi-las também de dormir. Porque quando elas estão adormecidas, pode aprender. É melhor que mais. Olha, para terminar, uma mensagem para todo mundo que está aqui. Operei uma paciente com câncer de mama. Passou-se 1 ano.
eclodiram metástases ósseas em todo o corpo da paciente. O osso é o principal sítio metastático do câncer de mama. Não tinha mais nada a fazer. O que eu fiz? Convidei a paciente, evidentemente conversando com a família, para ir a uma reunião de materializações. Foi colocada no leito dentro de uma cabine de acrílico, onde eu fico sentado durante 40 anos na cabeceira. Quem sai da cabine materializado? João Pedro, o líder da falange médica de Frei Luís. Tem uma escola de ectoplasmia do lado de lá. Quando eu desencarnar, vou ficar de joelhos na porta da escola dele pedindo uma vaga. Começa a tratar da paciente deixando jorrar a luminescência do seu corpo e 2 objetos que trazia em sua mão, como ampolas, com uma energia luminosa eletromagnética tão poderosa que era possível se ver por transparência os ossos do carpo e do metacarpo da entidade, de onde deduz-se que alguma forma de esqueleto com eles se materializa. Eu ouvia alguns estalidos das articulações da entidade materializada quando passavam junto a mim. A sua respiração arfante, difícil pelo meio denso em que nós habitamos. Então, alguma forma de equipamento respiratório com eles também se materializava. Jesus materializado comeu um peixe assado com seus discípulos. Então, alguma estrutura digestiva se materializa com eles também. Tudo bem. E está João Pedro tratando da paciente. Tratando da paciente. Daqui a pouco, João Pedro começa a conversar com outra entidade que nós não víamos, mas ouvíamos a voz pelo fenômeno da voz direta. A entidade materializa tão somente a laringe, não precisa gastar energia para materializar o corpo inteiro. Se a laringe não estiver iluminada e solidificada, você não vê, mas ouve o fenômeno da voz direta. Em inglês fluente. Cara, o inglês era tão rápido que eu não estava conseguindo entender nada. Mas uma palavra, as 2 entidades repetiam insistentemente. Wonderful, wonderful, wonderful. Cara, eu estou sentado na cabeceira, sei o que a paciente tem. Um câncer de mama com metástase para todo o esqueleto. O que tem de tão maravilhoso aí? Calado. O problema era me controlar quando a entidade se dirigia a mim. Consegui ficar calado. Naquele momento inesquecível da minha vida, eu estava vendo 4 dos mais fantásticos fenômenos mediúnicos descritos pela ciência da mediunidade. A materialização do espírito, a bioluminescência, ou seja, a produção de luz para um ser vivo. O fenômeno da voz direta, quando você não vê a entidade, mas ouve. E a xenoglossia, quando a entidade fala línguas desconhecidas do médium. Acaba o tratamento, João Pedro se retorna à cabine e se desmaterializa. A primeira oportunidade que eu peguei o Frederic, quase estrangulei ele. Frederic, o que é dia de tão maravilhoso com aquela paciente tão grave, que o João Pedro e a outra entidade tão elogiavam? A resposta não é para mim, é a resposta para todo mundo aqui. Porque é só questão de tempo. Nós todos sabemos disso. Daqui a pouco nós vamos passar por algum distúrbio de saúde. Todo mundo sabe disso. E esse distúrbio pode ser mais ou menos profundo e que nos leve até a desencarnação. O que Frederic me disse? Paulo César, eles estavam elogiando a forma como ela estava aceitando a prova da sua doença. Ela não estava blasfemando contra Deus, ela não estava acusando os médicos. E tudo que a medicina de vocês tem a oferecer, ela estava aceitando resignada, serenamente. E esse comportamento estava trazendo um grande benefício para o seu espírito imortal. Então, quando chegar no nosso momento, vamos nos lembrar do exemplo dessa enferma. Nós vamos fazer uma última apenas, tem outras ali, serão passadas a ele, e essa aqui, provavelmente, a gente encerra o nosso trabalho da tarde. O senhor tem alguma experiência com o aumento de casos de autismo? Caraca! Olha aqui. Estão percebendo a quantidade de informações que eu fui acumulando? Não tem fim. Não tem fim. As crianças autistas, vou colocar parte do assunto. As crianças autistas são extremamente inteligentes. Hein?
têm um comportamento equivocado, mas são muito inteligentes. Raciocine comigo. Por trás dos artefatos bélicos, digamos, atômicos, quem está? Físicos. Quem é que está por trás das drogas estupefacientes? Químicos. Quem está por trás dos abortos criminosos? Médicos, profissionais de saúde. Indivíduos que tiveram família, educação, lazer, alimentação, frequentaram as melhores universidades do planeta e direcionam tudo o que aprenderam para o lado errado do mal. Aí está uma das explicações para crianças autistas. Existem outras. Essa é a que mais me impressionou. Então, que elas estejam dentro das nossas orações. Esse meu colega Sérgio Thyssen, ele atende crianças com esse comportamento equivocado do mundo inteiro, da Nova Zelândia, da Austrália. Mandam vídeos para ele com a criança com comportamento equivocado e ele, à distância, consegue fazer um tratamento que coloca as crianças numa condição melhor. Ele mostra esses vídeos em apresentações até na ONU. Até na ONU. Então, me parece que é uma das explicações da criança autista. Certo? Então, acho que a atuação mediúnica como tratamento pode ajudar. Eu não estou dizendo que vá recuperar completamente o comportamento adequado da criança. Mas a mediunidade pode ajudar. Certo? Bom, gente, então vamos encerrando as nossas atividades. Primeiro agradecendo ao Dr. Paulo pela tarde maravilhosa, por uma gama de ensinamentos que a gente vai ter que refletir muito ao longo do tempo. Estará conosco aqui amanhã, a partir das 9 da manhã. Então, quem puder, esteja conosco. Vamos encerrar, então, e fazer um pedido ao Dr. Paulo para fazer uma prece de encerramento para nós. Pai de infinita bondade, que tem por nós piedade na desgraça e na aflição, que nas horas de amargura põe tua paz com ternura sempre em nosso coração. Ouve, Senhor, essa prece e nossa alma fortalece, dando-nos alegria e paz. Faz que sejamos indulgentes, tolerantes e pacientes, até com quem o mal nos faz. Afasta dos nossos caminhos os degraus e os espinhos com a força dessa oração. Transforma em vibração positiva toda emanação negativa com a força dessa oração. Converte em bons amigos os que se dizem nossos inimigos, convencendo-os a nos dar o seu perdão. Porque tu és a nossa firmeza e nos momentos de fraqueza jamais nos negaste a mão. Certos de que essa prece foi ouvida e toda desgraça vencida pelos bons guerreiros do além, nós nos ajoelhamos em espírito e, agradecidos a Jesus o Cristo, o louvamos para sempre. Amém. Graças a Deus.